Olá, tudo bem com você? Parabéns por participar do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Esse material foi pensado especialmente para você que deseja se aperfeiçoar na pregação da Palavra de Deus. Ele é formado por 17 aulas que tratam de um modo bem detalhado sobre as partes que compõem um sermão. Para você receber o certificado no final do curso, você precisa assistir o vídeo completo dessa aula, fazer a atividade prática e também fazer o teste proposto. Nesta primeira aula você vai aprender sobre o poder da palavra. Será que a palavra falada tem algum poder? Mesmo a palavra falada de um modo comum sobre assuntos seculares, a Bíblia declara que a pregação é o método designado por Deus para salvar a humanidade. Boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para você ter um melhor conhecimento sobre o assunto. Até daqui a pouquinho! Olá, minha irmã, meu irmão, você que deseja aprender a pregar a palavra de Deus. Bem-vindo à primeira aula do curso de pregação online. O que você espera aprender conosco? Como serão os seus sermões depois que você participar de nossas aulas? Bem-vindos a esse encontro. Estamos no século XXI, imersos em um mundo tecnológico. Nesse ambiente, ainda há espaço para a pregação. Mais do que isso, ela ainda pode tocar profundamente nossas emoções, pode trazer benefícios práticos e mesmo alterar o rumo de nossa vida. Você sabe que uma prioridade da igreja é pregar o Evangelho, anunciando a todos o amor de Deus e seu plano de salvação. Pregar é um dom concedido pelo Espírito de Deus, mas esse dom precisa ser desenvolvido e aprimorado. E isso pode ser feito através do aprendizado de procedimentos que foram empregados largamente e com sucesso pelos grandes pregadores do passado, aliado ao próprio exercício do dom. A palavra humana tem algum poder? A palavra falada por uma pessoa comum sobre assuntos seculares tem algum poder? Já aconteceu com você, bem cedo, em um dia qualquer, que alguém lhe falou umas poucas palavras proferidas em poucos segundos e essas o afetaram profundamente? Você ficou muito triste e preocupado a tal ponto que na hora do almoço não teve fome. E à noite o sono não veio. E você ficou pensando, como podem umas poucas palavras ferir tanto, magoar tanto? Felizmente há manhãs em que pessoas nos falam coisas boas e umas poucas palavras podem iluminar nosso dia e até mudar o rumo da nossa vida. A palavra tem algum poder? É claro que sim. E este poder pode ser usado para o bem ou para o mal. A palavra é como uma faca. Na mão de um bandido pode tirar uma vida, mas na mão de um cirurgião competente, numa emergência, pode salvar uma vida. A palavra humana pode entristecer e angustiar, mas pode também animar, alegrar, convencer, persuadir, provocar mudanças, fazer as coisas acontecerem. É amplamente notado que o poder da palavra varia de um indivíduo para outro, de modo que quanto mais importante for uma pessoa aos olhos dos homens, maior será o peso, o poder de sua palavra. Desse modo, a opinião de uma autoridade sobre um determinado assunto causará maior impacto na sociedade do que o parecer sobre o mesmo assunto feito por um cidadão comum. Também deve-se considerar que a palavra proferida em público alcança o maior número de pessoas e que, em consequência, pode ter um grande efeito. Há indivíduos que conseguiram até alterar o curso de uma nação ou mesmo da história humana, em grande parte devido ao poder de sua palavra. Quando lemos ou ouvimos a expressão palavra de Deus, logo nos vem à mente a Bíblia. E isto é correto, pois ela é a palavra escrita de Deus. Contudo, a palavra de Deus também pode ser falada. Aliás, muito tempo antes de haver palavra de Deus escrita, existia a palavra de Deus falada. Viajemos agora em imaginação para o passado, quando não havia céus, nem terra, nem dia, nem mês, nem ano, só Deus, mais nada e mais ninguém. Diz a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como foi que isso aconteceu?
Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmo 33, versículos 6 e 9. E foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, versículo 3. Esse foi o acontecimento mais grandioso e fantástico que já aconteceu. Deus simplesmente falava e tudo ia surgindo conforme sua vontade e os seus planos. Disse Deus, haja luz, haja firmamento, haja luzeiros no firmamento, apareça a porção seca, produza a terra seres viventes. Sim, Deus disse, haja e houve. Isso está em Gênesis capítulo 1. Tudo que existe brotou da palavra de Deus. Essa palavra é o elemento mais poderoso que há no universo. Mas a palavra de Deus, que veio por intermédio de seus servos, também é igualmente poderosa. E isso é verdade não apenas com relação à palavra que escreveram, também com a palavra que proferiram. Aliás, geralmente, antes de escreverem as mensagens de Deus, eles as proclamavam de viva voz. Assim, a palavra na boca dos mensageiros de Deus era a palavra de Deus. Relembremos alguns exemplos bíblicos. Quando Deus comissionou Moisés para libertar o seu povo lá no Egito, disse, vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Êxodo 4, verso 12. A partir daí, tudo que Moisés falava acontecia, do mesmo modo e no mesmo tempo por ele indicado. A palavra proferida por Moisés para Faraó, para o Egito e para Israel, era a palavra de Deus. Certa vez Josué, líder do povo de Deus, em meio a uma batalha, deu ordem aos astros, sol detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Isso está escrito em Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Não apenas a Terra, mas o sistema planetário foi afetado por aquelas palavras de Josué, porque eram palavras de Deus. Outro episódio elucidativo é o que ocorreu com Elias. Esse profeta disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Veio então um período de terrível estiagem, até que 3 anos e meio depois, ele se ajoelhasse no cume do Carmelo e falasse a Deus para que a chuva voltasse, e dentro em pouco, diz a Bíblia, os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. 1 Reis, capítulo 18, versos 41 a 46. Não poderíamos deixar de mencionar o poder da palavra de Deus nos lábios de Jesus. Em certa ocasião, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mateus 8, verso 16. De outra feita, veio à sua presença um homem coberto de lepra, que suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus então falou, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Lucas 5, versos 12 e 13. Para um centurião que desejava a cura de seu servo, o qual estava a certa distância, Jesus disse, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Mateus 8, 13. Em outras circunstâncias, ao enfrentar uma grande tempestade dentro de uma pequena embarcação, ele repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Marcos 4, 39. Verificamos assim que se a palavra meramente humana tem poder, a palavra falada de Deus, quer tenha sido proferida diretamente por ele, quer tenha vindo através de Cristo ou de seus servos, é ainda muito mais poderosa. Escrevendo sobre o dom da palavra, Ellen White afirmou que de todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior bênção do que este.
Isso está em Parábolas de Jesus, páginas 335 e 336. Como vimos hoje, a palavra humana é poderosa e a palavra de Deus é mais poderosa ainda. A pregação é a palavra humana a serviço de Deus e, por isso, ela poderá ter grande poder para abençoar aqueles que nos ouvem. Nossa próxima aula será justamente sobre o poder da pregação. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Você acompanhou a primeira aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai testar o poder da palavra falada. Escolha uma pessoa do seu relacionamento e planeje como vai abençoá-la com as suas palavras. Você pode escolher fazer algo por ela, como animar, alegrar, convencer, persuadir ou provocar mudanças. Observe a sua reação e escreva um parágrafo sobre o que você pode perceber. Depois de colocar os seus conhecimentos em prática, eu espero você na nossa próxima aula com o tema O Poder da Pregação. Até daqui a pouquinho!